Shalom, shalom, meus amigos e amigas que seguem o canal Boaz Memoura. Eu sei que eu fiquei muito tempo ausente, muito tempo sem gravar nada, mas tenho meus motivos. E a partir de hoje iremos voltar com nossas atividades, com as nossas gravações aqui no canal, e eu vou trazer muitos ensinamentos, vou trazer aulas sobre a Torá, sobre o Criador, sobre família, sobre tudo que estamos passando pelo mundo, que tudo é o Criador, tudo tem um porquê, embora seja ações do próprio homem, até onde existe uma questão aí muito complexa. Se tudo que acontece é o Criador, por que eu vou me manifestar para mudar alguma coisa? Mas muitas vezes ocorrem coisas que é para nós nos manifestarmos, tomarmos uma atitude que muitas vezes estamos acomodados. Mas não é exatamente disso que eu quero falar. O assunto principal de hoje é para avisar que irei retornar com as atividades do nosso canal. E obviamente a cada vídeo eu peço por favor para vocês compartilharem, vocês se inscreverem. E no futuro podemos ter uma aula, uma palestra ao vivo, tendo assim um número conveniente de pessoas. E o motivo também de vocês compartilharem, comentarem, se inscreverem é para o canal se manter no ar aqui no YouTube. Um dos últimos vídeos que eu gravei, obviamente, era ainda na pandemia, que eu falei muito da questão da pandemia. Fiz um vídeo em casa, quando nós tivemos que ficar em casa, não sair para lugar nenhum, a gente saía só para fazer compras. E hoje já estamos ouvindo falar de um novo vírus, e uma nova pandemia pode estar por vir, e entre outras questões muito complexas e que nós devemos nos apegar e ficar atentos, não só questões de vírus, mas a queda da economia no mundo, o meio ambiente totalmente desconectado, totalmente fora de si, devido às ações do homem em busca de suas ambições, conquistas, em busca de sua glória. Degradou todo o meio ambiente e nós podemos ter colapso no planeta devido ao meio ambiente, economia, outros e mais vírus virão. Se esses vírus surgiram da própria natureza ou criados em laboratórios, aí fica na questão de cada um. Eu particularmente acredito que foram vírus criados em laboratórios e soltos de propósito no mundo. Desculpa aí ter balançado a minha câmera, que eu bati aqui no tripé. Mas até mesmo sendo algo de propósito, é um aviso para que nós possamos pedir para mudanças. De repente, essa sociedade que nós vivemos, ela não é adequada para nós. Não dá mais. E possamos juntos, unidos numa só alma, pedir uma nova vida. Queremos viver de um novo estilo, não esse estilo de vida que está trazendo muitas tristezas, muita pobreza, fome, miséria, enquanto um lado ficam muito ricos, poderosos, gastam fortunas para mandar sondas para Marte, colonizar Marte e essa coisa toda, sendo que temos muitas coisas para explorar aqui na Terra. E como eu estudo e vivo a Torá já há muito tempo,
viva uma vida judaica e constantemente estudando, e aí você vai percebendo as coisas ao seu redor, você vai entendendo mais o mundo, a natureza. E uma sociedade que seria uma sociedade minimamente humana, seria uma sociedade espiritual, onde as pessoas possam se respeitar e possam buscar o amor umas com as outras, para colocar em prática esse mandamento da Torá muito importante, um dos mais importantes, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não atingirmos este mandamento, não importa qual a tua religião, se você tem religião ou não, ou tem alguma, não importa qual seja, se você não atingir, não buscar, não tentar o amor ao próximo, acredite que a tua elevação espiritual, ou que você acha está tendo evolução espiritual, está tendo crescimento espiritual, né, você está sendo enganada, porque não está tendo, porque o único caminho de buscar a espiritualidade, buscar uma conexão com o Criador, é amando o teu próximo como a ti mesmo. Amando o teu próximo como a ti mesmo significa você se anular de julgamentos, de críticas, de fofocas, ser tolerante. Não importa como o teu próximo se comporta, mas você tem que se anular perante tudo isso. Quando eu falo próximo, como eu já falei em outros vídeos, não é só questão de família. É uma pessoa que você vê na rua, não sabe o nome dela, não sabe onde ela mora. Ela é o teu próximo. É tudo, é o mundo. E levando para um assunto mais elevado, nós somos uma única alma. Cada pessoa que nós vemos na rua, no em qualquer lugar, no trabalho, dentro do ônibus, metrô, trem, avião, seja lá onde você estiver, cada pessoa, seja homem ou mulher, é um pedaço de nós mesmos. Porque o Criador ele criou uma única alma e depois esta alma, né, de dentro dessa alma, tira a alma feminina, e tanto a alma feminina quanto a masculina, elas são divididas em pedaços. Cada pedaço é um desejo. Os pedaços da alma de Adão, são os desejos de Adão. E os pedaços da alma de Rava, Eva, cada pedaço é um desejo dela, e cada um pedacinho desse, cada desejo desse, é uma alma, que onde se originou todos nós. Então como que eu vou criticar o meu próximo, sendo que ele veio de mim também? E todas essas almas, todas elas, digamos que pudéssemos hoje, se o Criador quisesse hoje, juntar todas essas almas em uma única alma, né? E todas elas novamente dentro de Adão e dentro de Rava, dentro de Adão e Eva. E de onde vieram a alma de Adão e de Eva? Adão e Rava vieram do próprio Criador. E por isso que nós temos fagulhas do Criador. Nós somos feitos para sermos santos, santificados, mas é só possível atingirmos isso com amor ao próximo, tolerância, compreensão, praticando a caridade com amor de verdade. Quem pratica alguma caridade, faz alguma coisa querendo algo em troca, isso é o ego. E o ego, como eu já falei, é o mal, é o Hassatan, né? Ou como outras religiões o chamam, Satã, Lúcifer, seja lá o que for, o nome que recebe em outras religiões. Mas esses nomes não é um personagem como foi criado por algumas religiões, né? Ele é uma força que representa o mal que está dentro de nós, que também é chamado de ego. E esse mal, esse ego que está dentro de cada um de nós, lembre-se,
Para quem não tem o costume de ler os 5 livros de Moisés, que é a Torá, que tem aí na sua Bíblia, provavelmente, não importa a sua religião, você tem uma Bíblia. Quando você abre lá, os primeiros livros são atribuídos a Moisés, na verdade é a Torá. E lá está escrito, Deus fala, o Criador fala, o Eterno fala, eu criei o bem e o mal. Mas você pode domá-lo, você pode dizer, pegar este mal, que ele é na verdade um touro muito bravo, você sobe nele, domina ele e usa ele para o bem. É isso que ele quer. Então, quando nós temos nossos desejos egoístas, que inclui julgar os outros, falar mal, condenar, até mesmo aquele que pratica o mal, você condena, que merece morrer, merece sofrer, que vai para o inferno, né? Se a sua religião acredita nessas questões de inferno, você também está sendo mal com isso. E você acredita piamente que o Criador vai pegar aquela pessoa e vai destruir aquela pessoa. Como ele vai destruir uma alma que ele mesmo criou? Eu vou criar uma alma para depois eu destruir? Seria um Criador muito ruim, maligno, perverso. Não. Ele vai dar a chance daquela alma, seja nessa vida ou na outra, você acreditando ou não, existe sim reencarnações, de ela se corrigir, de ela reparar todo o mal que ela fez, e quando ela se corrigir, reparar todo o seu mal, quando ela realmente, essa alma, seja nessa vida ou na outra, ou em outra, se arrepender de verdade, o perdão já está pronto. O perdão do Criador já está pronto para dar para essa pessoa. E o que é um arrependimento de fato? É quando a pessoa se arrepende e não vai mais praticar aquilo que praticava, seja a fofoca, seja roubar, matar, seja lá o que for. Que não adianta você dizer que está arrependido, arrependida, pedir perdão e torna a fazer novamente. O Criador, ele sabe do que você vai fazer agora, amanhã, depois e depois de amanhã. Então, quando você pede perdão, mas lá no seu ego, você vai praticar novamente, vai ter uma recaída, ele já sabe disso. Então, ele não te deu ainda o perdão. Ele vai te dar o perdão quando realmente você se livrar, se libertar daquilo que fazia e não fazer nunca mais. E ao invés de fazer, fazer só o bem. Quando você começar a fazer doações para alguém, fazer algo para alguém, sem minimamente imaginar algo em troca, que se aquela pessoa que você ajuda, que você, segundo você ajudou por amor, deu de graça, recebe de graça. Ela passa por você no outro dia, nem olha na tua cara e você não se magoa, é sinal que você tem realmente doou por amor. É isso que devemos fazer, doar, ajudar, prestar um serviço para o nosso próximo, sem imaginar, sem desejar receber um obrigado, ou um abraço, um bom dia, uma boa tarde, ou um dinheiro em troca, ou outra coisa em troca. Se a pessoa ela quiser te dar algo em troca, né, você tem o direito de receber ou de não receber. Muitas vezes, por você não receber, a pessoa pode até também, do outro lado, ficar magoada, e também nem isso ela pode. Como ela recebeu de graça, e se a outra pessoa não quer receber nada em troca, embora a outra pessoa oferecendo, ela também não deve se magoar que a outra não aceitou. E ela também não deve, vou dar um almoço, essa pessoa me ajudou nos momentos difíceis, vou dar um almoço para pagar aquilo que ela fez por mim. Não. A pessoa deu de graça, então ela não deve nada a você, nem você a ela. O que você pode aprender com isso também doar para outras e outras e outras e outras, e assim fazer uma corrente do bem. É assim que que nós atingimos o amor ao próximo. E sem o amor ao próximo não atingiremos a correção de nossa alma para chegar à perfeição, à santidade, e não chegaremos ao Criador. Porém, alguém uma vez me perguntou,
Vamos chegar ou não até o Criador, ao nível mais elevado, onde seremos santidade, onde teremos a imagem e semelhança do Criador mesmo, né? Onde viveremos uma vida plena, numa única alma eterna, sem precisar nascer e morrer, se desprender de tudo quanto é material. Chegaremos a isso? Sim, porque já está nos projetos, já está nos planos do Criador desde a criação. E chegaremos a isso ou pelo amor ou pela dor. Isso aí sem sombra de dúvida. E quanto mais formos ruins uns com os outros aqui, egoístas, ambiciosos, destruirmos o meio ambiente, mais a chance de chegarmos até aí pela dor. Quanto mais união, amor buscarmos uns com os outros, embora tenha até coisas que acontecem no mundo, porque está lá, está escrito na Torá que não pode. Mas isso, até isso não podemos julgar. E o Criador vai esperar essas pessoas, vai fazer elas trilharem, ou nessa vida ou na outra, caminhos que ele vai perdoar sim. Aí você me disse, então quer dizer, Boaz, que a maioria das almas serão salvas, no modo de dizer das religiões, salvas? Sim, o Criador ele vai perdoar todos, todos mesmo. Até mesmo quem já fez coisas terríveis no mundo, de repente o próprio Criador fez essa pessoa agir assim em um propósito. Em um propósito. Eu vou dar um exemplo. Está escrito que o povo de Israel, os judeus, devem voltar para Israel. E quando voltarem para Israel, não podem mais viver em comunidades. Uma sinagoga aqui, outra sinagoga ali, ali, ali. Um é ortodoxo, outro é ultra-ortodoxo, outro é liberal, outro é isso, outro é aquilo. Viver separadamente. Não, tem que voltar como um povo. E ser um único povo. Para se tornar uma única alma. Porque as nações precisarão deles nesse nível. E se eles se acomodarem, quando no momento de voltar não voltarem, aqui tá bom, a gente tá ganhando nosso dinheiro, tendo nossa vida, tendo a nossa sinagoga, o que, que o Criador vai fazer? Ele vai fazer voltar ou pelo amor ou pela dor. Pela dor como seria? Perseguições, como aconteceu na Alemanha, judeus sendo mortos, sendo perseguidos, preconceitos contra eles, como já acontece bastante em alguns países. Aí o único refúgio que eles vão ter é correr para Israel. Ou seja, o Criador mandou essas pessoas oprimirem eles para voltar para Israel. Então, muitas vezes, quando nós somos oprimidos, somos rechaçados com alguma coisa, é o Criador que está mandando, porque ele está te alertando, ele está querendo chamar a tua atenção para fazer alguma coisa, para mudar alguma coisa. Um outro exemplo que eu posso dar é quando você inicia uma vida espiritual séria, prática. E quando eu falo vida espiritual, quando eu falo de Torá, quando eu falo de Bíblia, é para você ler, para você estudar, para você refletir e pôr na prática. Não é para ficar só comentando que é bonito falar do amor ao próximo, de doação, de perdão, disso, daquilo. Lendo, para você que é cristão, fica lendo as parábolas, é muito bonito, é muito lindo, comenta nos grupos da sua comunidade, mas praticar que é bom, você não pratica. Como certa vez eu estava comentando com uma pessoa cristã que quando eu não costumo chamar ele por Cristo, mas sim Yeshua, quando ele fala ama teu próximo como a ti mesmo, olha o que eu acabei de falar, ama teu próximo como a ti mesmo. De onde ele tirou isso? Da Torá, que significa que ele lia a Torá, ele estudava a Torá, ele vivia a Torá e ensinava a Torá nas ruas. O que incomodou na época, como muitos rabinos não permitiam ensinar a Torá para qualquer pessoa, a não ser uma pessoa que quisesse
e para o judaísmo, que naquela época os judeus já eram chamados judeus, que no passado eram chamados israelitas, hebreus, e depois com o tempo foram chamados de judeus como é até hoje. E aí a pessoa me disse a respeito, quando eu comentei o que está escrito, que você quer dar algo e receber reconhecimento em troca. O que está escrito no Novo Testamento que você segue? Yeshua, ele diz que se você dá de graça, serve de graça. Aí a pessoa, mas eu não sou ele. Mas não é para você ser ele, é para você praticar o que ele está te ensinando. E praticando, 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 até isso se tornar a sua segunda natureza, você vai estar se elevando como ele era. E é isso que ele quer de cada um que acredita nele e segue seus ensinamentos. Que seguindo os ensinamentos dele, está seguindo a Torá. Isso aí, sem sombra de dúvida, não tenha dúvida alguma. Não esqueça que ele era judeu, ele frequentava sinagogas, era estudante de Torá e outras linhas também do judaísmo, até mais elevado, e ensinava para as pessoas nas ruas. Aí incomodou muitos rabinos na época, que ensinava para gregos, para romanos, para judeus muito pobres. É uma das coisas que mais incomodava ele, judeus muito pobres, mal tinham que comer. Né? E querendo ou não, sou muito sincero de falar, na época dele, o templo, que era o segundo templo, já estava de alguma maneira corrompido, que tinha muitos sacerdotes, rabinos que baixavam a cabeça e toleravam e aceitavam a invasão romana. Né? Não se mostraram contra a invasão romana. E muitos tinham muita corrupção até dentro do templo, por isso que ele caiu, por isso que Hashem, o Criador, resolveu derrubá-lo, né? Como eu falei, fez com que os romanos derrubassem, né? E se espalhou muito mais os judeus, devido os nossos próprios erros, por fugir do cumprimento da Torá, de viver em comunidade, unidos, como era lá na época de Moshe, de Moisés, onde o povo, durante séculos, viveram juntos em uma só alma, todos elevados, onde não havia nem pobre nem rico, e todos vivendo bem, né, em torno das leis da Torá, de cumprir os mandamentos do Criador. Quando eles começaram a fugir dessa conexão, aí começaram as perseguições. É como está escrito na Torá: se não seguir os meus mandamentos, as minhas mitzvot, eu mandarei o inimigo. Serão expulsos, serão espalhados, será o menor povo do mundo. E isso se cumpriu. Isso significa até mesmo quem está com nível de elevação muito alto pode cair a qualquer momento, minimamente se desviar. Então nós somos testados. Então tudo isso que Hashem fez com o nosso povo foi testes. E pode continuar fazendo e vai fazer mais. Mas é só com os judeus? Não, é com qualquer um de nós. Ele está fazendo teste o tempo todo. Que ele quer que a gente se eleve por si mesmo. Ele não vai pegar na nossa mãozinha para nós nos elevarmos. Ele deu as instruções de como se elevar. E mandou pessoas para cá para nos ensinar como chegar a essa elevação, que é lendo, refletindo, compreendendo e praticando. Se você não praticar, jamais você vai sair do lugar. Você vai ficar ali só no patamar religioso, muitas vezes fanático, e não vai sair do lugar, não vai se elevar, você não vai enxergar o mundo de outra maneira, você não vai ter as cortinas que estão na frente dos seus olhos não vão cair para você ver até mesmo o espiritual. Então esses são assuntos que eu vou bater muito na tecla nos próximos vídeos. E eu vou escolher um dia para falar, para desmistificar, para tirar algumas mentiras, para ver se você, principalmente você que é cristão, para você reconhecer a grandeza judaica do que é Yeshua. Agora, um assunto que eu não vou mexer muito, cada um na sua particularidade, se Yeshua é o Mashiach ou não, se o Mashiach já veio, o Messias, né?
se o Messias já veio ou se ou virá ainda pela primeira vez. Isso é uma questão que eu não me preocupo muito, porque eu me preocupo mais em busca de espiritualidade e de pôr em prática os ensinamentos da Torá, de pôr em prática com os meus semelhantes. E quando eu dou uma decaída, eu logo percebo e vejo, eu tenho que corrigir aqui, aqui, tomar cuidado aqui. Isso é você vigiar. Por que eu não me preocupo se Yeshua é o Messias ou não? Se o Messias já veio ou se vai voltar. Digamos, vou dar só um exemplo para a gente encerrar. Se o Messias, digamos que ele é Yeshua mesmo, Cristo, ele é o Messias, ele vai voltar, ele voltasse hoje. Como você se apresentaria? Seja você judeu, muçulmano ou cristão, seja lá o que for. Você teria alguma pureza para se apresentar? Ou você está esperando, não, ele vai perdoar todos os nossos pecados, a gente continua aqui pecando, roubando, mentindo, extorquindo, enganando através de religiões para tirar dinheiro das pessoas. Aí no final ele perdoa. Olhe que só perdoa se tiver você arrependimento sincero. Não adianta você mentir, fazer um teatro, chorar, se ajoelhar, espernear, enrolar no chão pedindo perdão, que se não tiver lá na sua alma o arrependimento vindo do mundo espiritual, o Criador vai saber. Se o Criador vai saber, o Yeshua também vai saber.